Bem-vindos ao FAPA Podcast, o nosso podcast de agrodivulgação científica. E eu sou o Vitor Miller Anunciato, sempre aqui do meu lado, quem? Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FAPA Podcast. Aqui nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em conhecimento. Bom, pessoal, hoje a gente está aqui com o nosso querido amigo Ivandro Bertan. Bertan, por favor, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho de você, de que você faz aqui na FAPA. Muito obrigado pelo convite, satisfação estar aqui com vocês, com os amigos queridos da FAPA, que diariamente dividimos alegrias e trabalho, né? Então, satisfação para mim poder gravar isso com vocês aqui. Meu nome é Ivandro Bertan, eu sou pesquisador de cevada, melhoramento de cevada na FAPA. Recente aqui em cevada, mas um pouco da minha história é que em vidas pregressas eu trabalhava com melhoramento de soja e isso foi por alguns anos, né, 16 anos, e nos trouxe aqui com a experiência em soja. E dada a relação que ela tem com o melhoramento de autógamas, que são tipos de planta que a gente conhece, né, biologia parecida, a experiência pode ser usada para aqui na FAPA e a Agrária aceitarem eu trabalhar também com cevada. E nesse um ano que estou aqui, né, já pude trazer um pouco da história, do conhecimento, e a gente pode dividir com vocês hoje aqui nesse podcast. Maravilha, hoje vai ter história, hein? Pois é. Bertan, acho que você já começou assim falando de um desafio teu, principalmente, né, ali no começo. E você falou aí uma palavrinha mágica, né? Vamos lá, primeiro deixa eu organizar o raciocínio aqui, né? Você falou autógama, que era melhorista de soja e agora melhorista de cevada, né? Tudo bem, achar um melhorista de cevada no Brasil não é fácil. Quer dizer, no mundo já não é fácil, né? E no Brasil, então. E aí você aceitou esse desafio de adaptar suas habilidades ali, né? E todo o teu conhecimento anterior para a cevada, né? Conta um pouquinho para o pessoal, primeiro, o que é autógama, né? Que não é todo mundo que tá Eu já fiquei na dúvida, o que isso aqui é autógama? É nome diferente? Pois é. O que é autógama e o que isso, né? Qual que é a amarração dela do porquê que você consegue fazer a transição? Porque eu acho que é aí que está o ponto-chave, o né? ponto-chave, né? Não, bacana. A palavrinha mágica e difícil de se entender é componente da biologia de plantas, né? Então, na biologia de plantas, quando a gente estuda melhoramento genético, a gente passa a dividir grandes grupos de ciência de plantas. Uma delas é o sistema reprodutivo delas, né? Então, hoje, a biologia de plantas conhecidas, cultivadas como cevada, trigo, feijão, soja, ela é uma biologia de uma espécie autógama, porque a fertilização dela acontece, uma planta se autofecundando ela mesma, né, produzindo descendentes dela com uma reprodução interna e não polinização cruzada, que é um caso de milho, outros cultivos que também têm melhoramento, né? Por que a gente consegue fazer essa tradução de conhecimento em uma situação prática, né? Porque os métodos usados no trabalho, eles são parecidos. Então, a estratégia que a gente usa para fazer melhoramento de soja, ela é o conceito o mesmo que cevada. Então, isso na conversa, quando a gente aceitou o desafio aqui na Agrária, né, para trabalhar na pesquisa FAPA com melhoramento de cevada, porque os conceitos eram parecidos. Então, eu participei aí de algumas sabatinas internas, né, na empresa, de cheque de conceito, se eu teria essa capacidade. E ela é muito associada, né, à recepção que as pessoas têm. Então, até fazendo um link do propósito de hoje, a gente falar sobre essa experiência internacional. O bacana é que eu tenho colegas, né, que trabalham comigo no melhoramento agora de cevada, e a adaptação da espécie, do cultivo, do campo, ele pode ser numa transição mais tranquila. Então, eu uso a experiência deles com foco em cevada, diferente da minha história em soja, de uma maneira mais suave, né? Eu tenho com eles o conhecimento dos propósitos da cevada, que são doenças diferentes de soja, atributos de qualidade de grão diferente, busco neles, né, nesses colegas, e também internacionalmente, que hoje o mundo ele é VUCA, né? VUCA, o que é o mundo VUCA, né? O mundo muda muito rápido, os conceitos interagem muito rápido.
Então, hoje eu se aceito para trabalhar com cevada, ter colegas que me ajudam e também ter experiência internacional, que aqui no trabalho a FAPA e a Agrária me deram a chance, né, de viajar, de conhecer coisas novas e trazer conhecimentos novos, foi a adaptação necessária. Então, hoje, a minha vida passada em soja trouxe para a gente conversar hoje alguns conceitos que são valiosíssimos para essa organização em cevada aqui, né? Então, a autógama é isso, é uma biologia de planta, né? Diferente de uma da outra, onde os métodos de melhoramento que eu uso na cevada pode ter sido trazido, né, do soja. Então o caminho seria menos difícil, Bertan, o melhorista de soja ir para um melhoramento de cevada do que para o milho, por exemplo. É menos difícil, menos complexo. Bem menos complexo. Hoje, se eu fosse fazer uma transição de carreira para trabalhar com milho, o conceito, até para te ajudar, né, como pesquisador de milho, fica mais difícil, viu, Fabiano? Que bom, então... olha aí, viu? O milho é bastante complexo, claro. O milho é complexo, né? O interessante disso, né, falando abertamente, é que milho ele tem uma polinização cruzada. Quando você viaja nos campos de produção de milho, fica interessante, né, para a galera aí que viaja no mundo agro, às vezes você encontra campos de milho com pacotinhos, né, protegendo o pendão, que é a inflorescência na parte do topo, e pacotinhos protegendo a espiga do milho, né? Isso é reprodução em partes diferentes da planta. Isso tem que ser controlado de forma diferente. Quando você busca trazer isso para a prática, você consegue fazer isso de produção de semente de milho sempre de uma forma científica, né? De uma forma que a empresa tem que ter o controle disso. Então, a produção de semente de milho, basicamente, nossos agricultores todos têm comprado a origem, porque é uma produção mais difícil. E o melhoramento do milho também, porque você precisa controlar essa biologia da planta e estimar quais desses parentais, quais desses pais de milho oferecem um filho mais produtivo do que ambos na individualidade. Já na nossa prática de autógamas, desse divisor de águas, né, de conceito, é diferente. A gente precisa trazer um pessoal para não proteger pendão em cima, com pacotinho, nem embaixo. Precisa trazer gente com olhos mais precisos para pegar uma planta, achar a flor dela, que é sensivelmente pequena e detalhista, a pessoa precisa ser para fazer o cruzamento de um parental diferente, de um pai diferente, de uma mãe diferente, né? Para ter filhos e aí testar eles, e aí você consegue ter uma produção de campo aberta, e hoje a gente consegue, né, ter essa maximização de produção de semente de autógamas, né, de trigo, muito mais fácil a campo, diferente do milho. Precisa proteger na empresa. Curioso. Né? Curioso. Com essa aula de milho aí, eu achei que seu negócio era milho, hein, Bertan? Eu também. Ele comentou conosco que, não, migrar para o milho seria mais difícil, mas ele já deu aula aqui rapidinho. Já deu a aula do milho, né? Mas o milho, a gente estuda no conceito da base, 15, 20 anos atrás, quando eu fiz meu doutorado, né? A gente brinca com esses conceitos porque estuda-se as diferenças delas, das espécies, né? E foi aquele tempo que eu estudei o milho, algumas aulinhas dentro da universidade, a gente precisa, como docência, né? Mas só lembro de lá, terminou por aí. Mas tá com a memória boa, Bertan. Exato, vamos mudar para onde que é mais a zona de conforto. Tá certo, Bertan. E você, na tua fala, você já começou a falar como que é a base num programa de melhoramento genético para autógamas, né? Então, independente se é cevada, se é soja, se é trigo, o que for, né? Dá uma pincelada para a gente como que você está estruturando o programa hoje de melhoramento genético, né, para a cevada e também para a gente já começar a amarrar com o nosso tema principal aqui, que seria as novidades que vocês viram lá fora, né? Então, acho que é bacana a gente fazer esse link da base da estrutura que a gente tem aqui no Brasil e talvez lá na frente a gente vê o que dá para trazer, o que não dá para trazer para cá, né? Exatamente. Não, o tema é muito pertinente, né, de buscar fontes internacionais para um trabalho local. Então, hoje, no melhoramento dessas plantas autógamas, a gente procura estar atualizado no mundo
principalmente com fonte de germoplasma. Germoplasma é genética, né? Genéticas do mundo inteiro a serviço de uma seleção local. Então, isso em cevada, soja e outras espécies, isso acontece naturalmente nas empresas. Para formar um programa de melhoramento, onde a busca é produtos melhores ao final, que ganhe dos que estão sendo cultivados ano a ano, a gente procura sempre construir uma base ampla, uma base genética ampla, que traga toda a diversidade da genética a serviço das variações do meio, que são os ambientes onde o nosso cooperado, o nosso produtor, o agricultor está lá, né, fazendo o cultivo. Então, hoje, a gente monta um programa de melhoramento genético sempre procurando, nas leis do mercado, usar todos os produtos comerciais que existem, cruzar eles, estabelecer métodos de avanço de geração. O que seria uma geração? É plantar, esperar a geração seguinte entrar na maturação, produzir descendentes férteis, semente, colher, plantar de novo, até alcançar um nível que a gente chama de homozigose. É um termo técnico, mas se eu cruzar dois parentais, duas variedades conhecidas hoje, vamos tocar no tema, né? Nós temos variedades de cevada que são cultivadas por nós. Duas delas podem ser fontes de genética parental. Cruzando uma com a outra, os filhos na primeira geração é um híbrido de F1, fecundação 1, geração 1. Ele produz descendentes que são todos diferentes um do outro, parecido com o pai, parecido com a mãe. Mas se eu pegar um único deles e dizer, esse é o meu Neymar, esse eu vou para o mercado como o melhor jogador que eu tenho. Não, ele produz na segunda geração variações dentro dele, surge diferentes produtos, né, potenciais produtos, mas que não estão fixos. Então, eu preciso ter lá, na primeira geração, 100% de variação, segunda geração 50%, terceira 25%, quarta geração 12,5%, lá na quinta geração, quando a variação é menos de 6,25%... Estabilizou. Ali eu posso testar como potencial produto final. Isso tudo são estratégias que a gente usa no melhoramento, mas elas precisam ser rápidas, elas precisam ganhar tempo, porque elas são simplesmente uma seleção basal e o produto final, 5 a 7 anos depois, é que eu vou ter. Então, esse tempo, a gente precisa fazer ele ser curto, porém eficiente. E a eficiência, hoje, a gente conversa no mundo inteiro para usar metodologias atualizadas. Sempre alguém está produzindo algo novo, né? Então, em cevada, algo novo significa seleção baseada em DNA da planta. Às vezes, não precisa estar no campo para saber se a planta vai ter lá a tolerância a uma doença muito conhecida hoje. Nós temos hoje Fusarium, nós temos Gibberella, nós temos diversas doenças de cevada que são focos de seleção. Para algumas delas, a gente pode fazer seleção baseada no DNA. Então, essa metodologia conecta com o tema. Por que a gente viaja internacionalmente? Não só para buscar diferentes cevadas para trazer para cá, porque diretamente, às vezes, elas não conseguem tolerar nosso ambiente. Mas indiretamente elas podem ser a base do cruzamento que eu faço entre um macho e uma fêmea e começo a tirar descendentes que eu posso selecionar e lançar no mercado. Então, a nossa viagem internacional, experiência, e é fruto para o tema hoje, ela foi muito bacana porque nós, dentro da FAPA, do nosso local de trabalho, a gente é convidado a ser sempre atualizados, né? Sim. E trazer metodologia nova. Isso, né, tem sempre um preço. O preço junto no melhoramento, a gente precisa colocar um dinheiro a serviço disso. O pesquisador precisa executar o trabalho dele e ficar conectado com o mundo. Então, nosso time hoje, dentro da cevada, nós somos em 2 melhoristas e mais 2 fitotecnistas responsáveis por posicionar o produto lá no final. Eu e o meu colega, o Eduardo, nós temos uma participação em estar conectado no melhoramento. Então, ambos se ajudam. Ele constrói uma base de melhoramento, cruzando os parentais, as atividades que ele traz, e eu, na minha missão, trago os conceitos de seleção de produtos, de onde a gente tira números 10.000 para 1.000, para 100, para 10, para 1 finaleiro. Só aí eu construí uma história de 5 anos de teste. Pelo menos 5 anos. Pelo menos 5 anos de teste. Então, esse trabalho eu conecto com ele, com o meu colega, que faz a base, e nas viagens internacionais a gente procura trazer aqui os conceitos mais inovadores
e isso vai gerar, né, a serviço da nossa área de atuação dentro da FAPA, vários investimentos. E aí eu conto um pouquinho também da história. Aqui sempre teve um programa de melhoramento de cevada a serviço, né? Então já tem colega, né? Meu colega Noemir, ele trabalhou por mais de 40 anos a serviço e já tem variedades no mercado. E o trabalho dele é glorioso, porque hoje a cevada que existe, né? Nossa cevada, ela vira um malte, que é um produto basal para cerveja. E graças a isso a gente pode beber uma cervejinha, né? Exatamente. É a parte interessante. Com exceção de um certo alguém aqui, né? Mas Alguém precisa dirigir no final da festa, né? Alguém precisa dirigir no Eu final me da sacrifico pelo bem de todos. festa. É verdade. Mas lembrando que a gente já gravou um episódio com o Noemir também, né? Quem não Exatamente. escutou ainda, acaba de escutar esse aqui com o Bertan, volta lá para escutar o do Noemir, que também tem história lá. Ele resumiu essas 42 anos de experiência nesse nosso episódio. Não, e faltou ainda tempo para gravar. Vamos ter mais. Mais episódios. Mas continue, Bertan, por favor. Aí. Para vocês entenderem a importância da conexão, né, de conhecimentos. Então, o meu colega Noemir trouxe a história até aqui, gloriosamente, e a vida dele precisa ser premiada, né, com discípulos, né? Então, não só o Eduardo quanto a eu viemos para dividir área, e o que nos trouxe até aqui, ele tem um grande valor. E os discípulos disso, eles precisam conectar esse mundo VUCA que eu coloquei, né? Que é um mundo que muda muito mais rápido do que a gente imagina através das conexões, né? E a gente busca fora, às vezes presencialmente, que é a nossa história de hoje, né? De andar, né? por os Estados Unidos, Canadá, checando conhecimentos, porque nós passamos por uma fase agora do Noemir, né? De 40 anos, o Eduardo 10 anos, eu 1 ano, sendo chamados a investir fortemente em cevada. Tem um propósito para isso, investir em cevada como melhoramento aqui. Ele é controle de risco futuro, falta de matéria-prima futuramente para malte e para cerveja nossa, ela é sempre estudada no mercado. Hoje nós estamos investindo forte nisso porque alguns outros setores que tinham investimentos no passado Foram às vezes caminharam para soja, para outros objetivos, e a cevada, que é nosso xodó aqui, né? Que ela entrega para nós uma grande lucratividade dentro da empresa, ela não pode ficar a serviço internacional só de terceiros quando os terceiros estão desinvestindo. Então, hoje, a gente foi chamado a investir fortemente em cevada, e a checagem internacional é para esse conceito. Nós temos um roteirinho que a gente visitou, e vários desses conhecimentos podem ser abertos aqui, né? Legal. Inclusive para toda a galera apreciar, né? Ô Bertan, então basicamente o que você está colocando aí é o seguinte, né? Se a gente for falar de soja, milho, a gente tem empresas multinacionais gigantes com bancos genéticos enormes que eles estão trabalhando ali para desenvolver cultivares, híbridos ou o que seja para o agricultor brasileiro, né? E a cevada, a gente fica um pouquinho isolado ali, né? Porque tem o pessoal lá fora que está melhorando, fazendo melhoramento, mas se a gente não trazer aqui e tropicalizar essa cevada, né? Botar ela aqui no Brasilzão, né? Então, a gente vai ficar à mercê de se perder, né? Tecnicamente, assim, a gente vai perder a genética, né? A gente sempre busca maior produtividade, clima é sempre muito desafiador, até para as culturas que estão extremamente estabelecidas norte a sul do Brasil, é desafiador cada vez mais, né? E cada vez mais o produtor é cobrado de produzir mais, né? E a cevada, além de tonelada por hectare, tem a qualidade também, né? Então, assim, a importância desse programa genético, de melhoramento genético que vocês fazem, né, junto com o pessoal da fitotecnia, é justamente para garantir o futuro da cevada no Brasil, ou seja, garantir o nosso chopinho no final de semana, né? Como o Noemir falou, combustível da alegria, né? Combustível da alegria, exatamente. Esse tema é muito forte, né? Porque no nosso cotidiano, a gente fala que a cevada ela é a matéria-prima, sem o produtor não há cevada, sem a cevada não há cerveja. Então a nossa discussão é que o happy hour da sexta-feira ele precisa ser garantido. E por que a gente brinca com isso, né? Por trás existe um grande negócio, né? Um grande negócio que sustenta isso, né? O país que a gente vive, ele é premiado com extensão,
E para nós traz dificuldade porque a extensão de áreas ela se traduz em muitos ambientes diferentes. Então, hoje, para a gente adaptar uma cevada localmente no Brasil é diferente do mundo. O mundo, às vezes, você vai numa Europa, num país pequeno, a variação do sul para o norte ela é menor do que a variação nossa das 6 da manhã ao meio-dia. Então, é fácil de trabalhar, mas, porém, lá tem suas outras dificuldades, né? Cobre de gelo, às vezes, no inverno. Aqui, na cevada, essa variabilidade e esse contexto de atuação nossa forte, ela foi a serviço de reconstruir o valor o produtor de cevada. Hoje, ele nos chama a entregar mais portfólio, mais variedades, porque por um certo período ele conseguiu sobreviver, né? Conseguiu manter a cevada pelo interesse do negócio, mas com poucas cultivares. E aí a crítica hoje é que a gente tem, às vezes, a serviço uma meia dúzia de cultivares, porém a instabilidade do nosso ambiente faz com que alguns anos sejam bem pouco produtivos ou o ataque sobre a qualidade é severo a ponto da nossa cevada não resistir. Então, fomos chamados a melhorar hoje tolerância à doença, tolerância a variações de temperatura, variações de local, de fertilidade. Então, nós temos que entregar um cavalo mais forte hoje em cevada, que sustenta um teto produtivo em anos ruins, né? Legal. Em anos bons, ela entrega o teto, em anos ruins, ela mantém a sua rentabilidade. Então, a serviço disso, a gente construiu uma história, né? A gente propôs para a cooperativa agrária, através da Fundação de Pesquisa, reconstruir números mais sustentáveis em cevada. O Noemir trouxe até aqui com muito esforço no braço, com números, às vezes, questionados, né? Aqui tem pouco recurso para mim construir números agressivos. Hoje, dentro de casa, a gente conseguiu a aprovação, né, da diretoria como controle de risco futuro, manter essa performance estável no campo da cevada com teto produtivo, aprovou números consistentes que estão a nosso serviço, e isso foi um pouco da experiência que eu trouxe de fora, né? Eu trouxe, um programa funciona, ele precisa ter começo, meio e fim e aguentar o desaforo. Então, tem anos que a cevada não produz tão bem no campo, não podemos cortar o dinheiro, porque é uma sequência de trabalho que vem sendo construída. E aí, internacionalmente, a gente chamou eles a visitar junto com a gente. Nessa viagem internacional que a gente andou, foi junto comigo, né? Parte da nossa diretoria, onde toda essa checagem que a gente apresentou aqui como investimento em cevada, ela não precisa ser... Brincadeiras à parte, né? Ela não pode ser um sonho, né? Não. Ela não pode ser um sonho, porque sonho pode virar pesadelo, né? Então, o investimento proposto nessa viagem, a gente checou vários outros jogadores em cevada e pôde checar os conceitos que a gente aprovou dentro de casa. E graças a essa experiência, né, que a gente teve na história local aqui, né, com o Noemir, com o Eduardo, e a minha de fora, trazendo esse conceito internacional, a gente foi feliz em várias checagens de conceito. Então, a minha experiência, tendo viajado muito, né, para Estados Unidos, dessa vez no Canadá também, mas nos mercados que eu visitava, em soja, tinha muita troca de conhecimento que ajudou muito a eu trazer isso para cá. Legal. E aí a diretoria checou, né, toda a nossa solicitação de maiores investimentos, que já era uma ideia deles, né, quando me puxaram para a cevada. Então, fomos junto lá, visitamos, e é um roteirinho bacana para dividir com você, né, sustentar o negócio. Bertan, então, assim, no primeiro momento a gente pensa, de repente, puxa, vamos lá para olhar germoplasma. O que foi também, mas não unicamente. É olhar germoplasma, mas também olhar métodos, olhar processos, olhar um programa de melhoramento como um todo. E você me falou umas coisas aqui no começo que me chamou a atenção. A seleção é local, mas o melhoramento ele não pode ser local, ele tem que ser global, porque é globalmente que eu consigo buscar fontes de germoplasma diferentes para introgredir aqui, alguns possíveis, outros nem tanto, mas não é só isso, não se limita só a germoplasma, eu preciso buscar métodos diferentes, fazer esse intercâmbio de conhecimento com outras instituições e trazer para cá processos e métodos. Do que você viu lá, tem muita coisa que a gente consegue aproveitar aqui, o que a gente já faz aqui, pensando
Pensando em método agora, deixamos o germoplasma e a gente volta a conversar sobre germoplasma ainda nesse episódio, mas pensando em métodos e processos, tem muita coisa que a gente consegue aproveitar aqui. E agora, finalmente, indo para os Estados Unidos, né? Que nós falamos, Verdade. vamos lá. Carimbou o passaporte, embarcamos, vamos embora. Agora vamos lá, né? Passou pela migração, Isso, agora chegamos nos deixaram Estados entrar. Unidos, né? Que interessante. Olha que bacana. Sempre é bom conversar com profissionais que entendem, né? Você brincou no início, né, da nossa conversa que eu poderia dar uma palhinha em milho, né? Agora você pode dar uma palhinha como melhorista também. Né? Não, azinho não é meu forte, hein? Verdade. Interessantíssimo. Você traduziu muito bem. Nós temos 2 grandes objetivos quando a gente foi lá buscar, né? Um deles é a checagem de conhecimento, nível técnico, se estamos andando bem aqui. E um segundo podemos fazer parceria e trazer germoplasma de lá? Eram os 2 objetivos. O primeiro deles, né, para esse seu questionamento. Lá a gente foi checar padrões de investimento nosso, se estávamos ok com o que estávamos propondo aqui. Então a gente passou por um roteiro, né, no centro dos Estados Unidos, na região de produção. A gente checou empresas privadas, checou universidades, que lá é muito forte, né, investimento. E também no Canadá. A gente checou também instituições que focam em pesquisa conservada. É muito bacana a questão de processos, porque tudo que a gente trouxe para cá e os investimentos que já trouxeram a FAPA, né, a Fundação de Pesquisa, até o momento, tem um maquinário a serviço da experimentação e tem pesquisadores pensando. Nossos métodos, eles obviamente, eles precisam de alguns ajustes. E os ajustes locais aqui é porque estão errados? Não, não é porque estão errados. Eles trouxeram a gente até aqui. Então, tem importância. Foram corretos. Trouxeram até aqui. Por que a gente precisa fazer alguns ajustes e estão sendo propostos? É porque no mundo VUCA, lembra da discussão? O mundo VUCA, ele muda constantemente. Então, a velocidade e aquilo que te trouxe até aqui pode não ser sustentável para te levar até o próximo nível. Então, o próximo nível, o que a gente pensa? A cevada, para ser adaptada aqui e enfrentar instabilidade de ambiente, alguns conceitos aqui a gente precisa dar uma reformulada nele para caber dentro de um país e de uma instituição todos os processos. E o bacana num processo de melhoramento, você tem número e tem ciência. Sem um dos dois, não há melhoramento e não há avanço. Porque na hora de implementar a campo, o teu processo que a gente checou lá, e é o tema da sua pergunta, ele foi checado e o nosso processo está correto. A gente traz material genético do mundo inteiro, mas a gente não acredita que ele vai aguentar o nosso ambiente. Então, o processo primário de busca de germoplasma foi checado. Todo mundo busca internacionalmente, traz variação da cevada. Por que a gente busca fora? Porque não tem aqui? Não, tem aqui. Mas, às vezes, uma peste, né, uma doença que vai surgir, que a gente monitora isso daqui 2, 3, 5 anos, a resistência não está aqui. Vejam o Covid, né? Correlacionando com humanos. A busca pela resistência dele não encontrou na espécie humana em lugar nenhum no mundo. Precisou ser desenvolvida uma vacina para isso. Na cevada correlação, pode ser que daqui a 1, 2, 3 anos, a nossa cevada local passe por uma interferência de doença que extermine a capacidade dela de produzir aqui. Nós conectamos o mundo, vamos lá, checamos os processos e procuramos variabilidade que pode estar em qualquer canto do mundo. Esse é um passo importante. Então, nossos processos foram checados no nível de acesso à germoplasma internacional, estamos fazendo. O meu dia a dia é ir lá, fazer parceiros, trazer fontes de tolerância à doença. Lá nos Estados Unidos, um parceiro nosso, ele é forte em tolerância à doença. Então, fomos lá, conseguimos conversar com eles, abrimos as portas para trazer genética para cá, fazer a seleção antes que lá eles descartem, porque a doença de lá é diferente daqui. Claro, claro. Pode ser que eles descartem um negócio que é importante para nós, né? Só que se nós não tivéssemos acesso, não vamos saber. E se nós não conversarmos com eles, eles vão descartar. Porque o mundo, às vezes, pensa em silos, pensa no ambiente dele, faz a força só para eles. Se nós não se comunicarmos, nós não saberíamos que eles teriam tolerância a fusarium sendo pesquisada e já com matéria-prima para testar aqui. Checamos processos, os processos nossos hoje, eles estão todos nivelados? Não, mas eles estão a caminho de estar nivelado com o mundo. Nosso processo de melhoramento genético da instituição FAPA com a agrária. Esse foi um dos passos bacanas. E o bom é que a gente caminhou nesse percurso e a conversa lá foi bacana, né? Com meus colegas da diretoria que validaram esse conceito.
porque a gente checava com eu chamava eles no cantinho e falava assim, ó, você viu como é que eles estão trabalhando aqui? Aquilo que a gente pediu para vocês aprovarem aqui não é um sonho? Aí vem a resposta deles, não, mas eu preciso ver com meus olhos, deixa eu checar aqui. Aí a conversa ia para um canto, checava, vinha. Isso é conhecimento. Podcast brinca com isso, né? Sim. A gente traz de uma conversa, um bate-papo, conhecimento. Foi o que eu vivi lá, né? Então, processos estamos ok no plano. Na prática, talvez em 2 ou 3 anos, a FAPA vai estar a serviço, né, de quem está assistindo, vendo muita coisa no campo andar sobre olhos de drone, sobre olhos de imagem de satélite, sobre olhos que eu não preciso estar no campo para medir uma altura de planta, porque lá a gente já viu um drone voando, a altura de planta ela é relativa à diferença do solo para o dossel da planta, medida com inteligência artificial, a gente chama isso, né? Mas é um modelo treinado. Então, esses processos foram checados e foi bacana. A gente trouxe isso pra cá, né? Vitão, Vitão, tá chegando a tua hora aí vai também, sobrar viu? para mim, né? Ô, Bertan, e você falou de região produtora ali dos Estados Unidos. Quais regiões vocês visitaram ali? E, obviamente, né, essas regiões são as mais produtoras, provavelmente, né? Se você pudesse falar um pouquinho desse roteiro, como que vocês fizeram ali e como que você foi pensando em construir esse roteiro, né, para como você falou bastante, né, de checagens, né? Então, assim, o que realmente, cada local, o que vocês puderam observar ali que foi legal e que está se organizando para trazer para cá? Bacana. A região produtora, tanto dos Estados Unidos, do Canadá, ela se concentra, né, em alguns estados, né? E como a gente chegou nesses contatos, nessas pessoas, né? O mundo, ele é visto através de acessos pela internet, mas também por congressos, ambientes, né? Então, a primeira sabatina que eu passei em Cevada foi num congresso no ano passado na Argentina, né, em Rosário, um congresso internacional que acontece a cada 2 anos e reúne os pesquisadores que trazem, né, todas as inovações em cevada. Lá a gente fez contato com todas as áreas de atuação. E por que Estados Unidos e Canadá? O momento foi esse, mas a gente acompanha na Europa também. Então, eu já visitei, né, vários locais na Alemanha, checagem de conhecimentos com outro podcast que vai surgir também mais adiante, né? Mais histórias sobre o que acontece na Europa, Austrália, África. E aqui nas Américas, nos Estados Unidos, a gente traçou um roteiro para a busca de parcerias também, na forma indireta de trazer cevada, e visitou, num primeiro momento, uma instituição muito grande que faz serviço hoje no estado do Colorado, né? E tem pesquisas em andamento lá, né? São parceiros nossos no negócio de cevada. Então, a Ambev hoje é um provedor de cerveja, mas investe em cevada também. A gente visitou eles. Então, numa estação lá em Fort Collins, que é uma cidade do Colorado, a gente parou no primeiro dia, visitou toda a estrutura deles, checagens de conceitos nossos, colaborações cruzadas entre nós e eles, está em contrato, a gente caminha junto com o investimento, a gente tem uma brincadeira que a gente sempre faz, né, que no mundo dos negócios a gente compete na indústria, mas a gente investe junto na pesquisa. Então, eu sou da pesquisa. A pesquisa tem que ser colaborativa, tem que né? ser colaborativa. Ela é um custo alto se pensar que o dinheiro só vai, mas o retorno é indireto, é lá no comercial, é lá na frente. Então, lá as empresas competem na hora de vender o malte, na hora de vender as cervejas. Mas na base nós trabalhamos junto. Visitamos eles. Um segundo momento, a gente caminhou para uma região ainda mais produtora, que é o estado do North Dakota, o estado de Minnesota. Então, a gente foi em Minneapolis. Ambos foram visitados como checagem de conceitos e também matéria-prima cevada que pode ser trabalhado. Então, nosso roteiro foi, né, Colorado, visitando uma estrutura, um ambiente de produção é pequeno, mas em North Dakota e Minnesota, 2 universidades que são centros de pesquisa em genética de alta qualidade, estrutura física grande, ambientes que você, abaixo de neve, você consegue fazer pesquisa. Então, nós aqui, o nosso inverno é o ambiente da cevada, mas o deles lá é o verão, porque o inverno deles não tem campo, né? Então, essas correlações de ambientes, de condução em locais que cobrem de gelo, pode ser uma correlação para nós aqui, trazer o mesmo ambiente, só que sustentar o calor do verão para a gente ter a mesma cevada
num ambiente que a gente consiga fazer vários ciclos e rapidez no programa. Então, checamos em North Dakota, checamos em Minneapolis, parcerias com empresa, com instituições, legal, no caso de universidades que investem forte, né, em cevada. Essa primeira, né, North Dakota, um grande investimento em melhoramento, um programa de melhoramento que vai dividir muito conhecimento com nós, inovações, principalmente em inovações tecnológicas, que a gente correlaciona com o seu trabalho, então, que a gente vai trabalhar na parte de imageamento, avaliações que o ser humano precisa estar lá a serviço disso, né? Em situações, às vezes, de trabalho desumana, né? Ter que ficar gatinhando entre as parcelas de cevada. Hoje não, hoje um drone faz. North Dakota foi isso, Bertan, né? Isso é legal, porque assim, o pessoal fala assim, mas é facinho, louco, como assim? Mas o pessoal, às vezes, não pegou a dimensão do que é, né? Então, dá uma por base, assim, por que a gente tem que escalar essa avaliação? Porque quantas parcelas você tem para fazer um ano de melhoramento ali? Só para o pessoal entender o porquê de precisamos automatizar e ter mais confiança nos resultados ali através de uma IA, né? Através de um drone, por exemplo. Artificial, né? Exatamente, Vitão. Hoje nós estamos aí com mais de 15 mil parcelas a campo. Então, você imagine botar a campo a serviço vários humanos ali fazendo medições, aferições, né? É desumano isso e precisaria aí um batalhão, né? Então, o melhoramento ele é a serviço. Como é que acontece, né? Vamos extrapolar para o futebol. O melhoramento genético ele é um peneirão, né? É um peneirão. Melhor exemplo possível, é uma peneira. Melhor exemplo, é um peneirão. Na base, o peneirão começa com 10 mil indivíduos. Então, vamos fazer um peneirão aí para os times de futebol, né? Nós temos que ir lá na elite, temos que ir lá na várzea, temos que pegar a gente rústica para zagueiro, temos que fazer todo mundo a serviço disso, né? Na biologia é a mesma coisa. Então, a gente trabalha com números exorbitantes de variação genética no início, passa um peneirão, segundo ano, peneirão já é mais refinado, terceiro, quarto, até saiu o Neymar no final, né? Então, esse peneirão na cevada começa com 10 a 15 mil potenciais produtos finais. A mensuração é essa. Se eu for lá no campo medir altura, medir adaptações básicas, ela é árdua, né? Aí eu coloco a inteligência artificial, imagem a serviço disso. Isso é o contemporâneo, isso é o que vai levar nós a um passo a mais na genética, no melhoramento, na adaptação, porque aí eu traduzo números em ciência. Sim. Então, o que nos trouxe até aqui, às vezes, foi muito feeling, muito sentimento, muita experiência do pesquisador. E, às vezes, nem era muito número a serviço, mas eu fazia eles e olhava a planta e tomava nota no meu caderninho de campo. Hoje não, hoje é tablet, hoje é uma imagem traduzida em dados. Então, lá a gente checou esses 15 mil que eu coloco a serviço um único ano. E não é num local, eu coloco em todos os locais que tem variação. Então, são 20 a 25 locais de adaptação de cevada que são meus testes. Então, você imagine 15 mil parcelas a campo, né? Algumas delas já são peneirão refinado, tem que ter avaliações precisas e acontecer todo ano. Então, esse peneirão a gente checou, né? A Universidade de North Dakota tem uma ciência a serviço que, junto contigo, essas parcerias vão vir, e a gente vai fazer imageamento a serviço do meu trabalho, né? Planejamento de avaliações. O segundo momento, a gente foi para Minneapolis e lá tem a serviço de tolerância, é uma das principais doenças que a gente tem aqui, né? Então, Fusarium, a gente tem, né? Fusarium Red Blight é uma doença que a gente tem, que interfere, a gente não tem variabilidade genética a serviço disso para muita tolerância. Então, a gente busca empilhar vários genes ali e lá é um centro de pesquisa que a gente visitou. Então, esses 3 locais do roteiro aí nos Estados Unidos foram a serviço da cevada, né? Colorado, depois North Dakota, depois Minnesota, e teve essa linha de conceitos, né? Checagem de estrutura física na primeira, no Colorado, checagem de nível de melhoramento genético, nível técnico, estrutura física, e um terceiro momento, potencial genética para tolerância à doença, que é um problema nosso. Legal. Fomos colocando esse conceito, né? E aí foi bacana, porque a gente conseguiu checar todos esses pontos, então, de capacidade técnica para ter números, né? Você viu quando o melhorista ele é bom em melhoramento e bom em futebol, porque um dos grandes problemas que tem na cevada é tombamento, acamamento, e ele usou justamente o exemplo do Neymar, né? Que vive caindo. Então, tá aí um belo exemplo, né? Que pode ser... Fazendo conexão, brincando
brincando com um grande atleta, né? É, que o Neymar, exatamente. né? E a artimanha que ele usa para dar uma caidinha, né? A gente brinca, né? Eu trouxe da soja o exemplo, que é uma soja que começa a cair um pouquinho, você sabe que tem peso de grão, né? Olha aí. Aí pesa, né? Então o Neymar é bom, né? O cara é bom, né? Então ele usa a artimanha para cair para também não ser quebrado muito facilmente, né? Mas usa a artimanha. E interessante que na cevada a gente não pode deixar ela cair, né? Se ela cai ali, ela estraga a qualidade, ela estraga teto produtivo. E a gente busca essas mensurações. E o melhoramento né? consegue agir nisso também, Bertão. Consegue agir muito, porque hoje a gente tem, na nova função, né, quando o Neymir e o colega ficam lá na fitotecnia, eles ajustam nitrogênio, eles colocam um regulador de crescimento, então botam um monte de nutriente na base e faz a cevada ter teto produtivo formado na essência, mas aí depois ela cresce demais e começa a camar, eles achatam ela com regulador de crescimento. Tudo isso é fitotecnia, mas eu posso na genética já entregar um produto resolvido, Claro. né? Que ajuda isso, né? Então, todos são temas que a gente busca, né? Ô, Bertão, eu fiquei bastante feliz quando você falou que, né, com métodos, de repente, um pouco mais antigos, nós trouxemos para cá toda uma produtividade de cevada, mas nós temos muitas boas oportunidades. Ou seja, se a gente já é muito bom em cevada, com certeza com essas novas metodologias, com novos avanços, com um melhor banco de germoplasma, o nosso caminho para frente é muito promissor, né? É promissor. Hoje, vamos imaginar assim, a curto prazo, a gente tem algumas cultivares a serviço, né, da nossa produção. O questionamento é o quanto elas vão resistir e elas precisam ser repostas. Então, a gente trouxe números aqui, porque todo produto ele tem um ciclo de vida, né? Aquele conceitinho, nasce, cresce, reproduz e morre, né? Então, o nosso morrer de uma cevada é lá no 3º, 4º, 5º ano, ela já enfrentou ambientes que a doença se adaptou a ela e a doença venceu. Então, o ciclo de vida hoje em cevada é, vamos imaginar, 5 anos é a grande média prevista. Tem lá um que resiste 10 anos. Mas a maioria das cultivares tem um ciclo de vida que a gente lança ela enfrenta a doença, ela bate forte com a doença, a gente ajuda ela com controle fitossanitário, né, através de defensivos agrícolas, mas ela não resiste mais que 2 ou 3 anos. Né? Então, internacionalmente, eu trouxe, né, vários conceitos para a gente buscar empilhar mais genética que resista mais tempo. Né? Então, hoje, nessa viagem, a gente pôde apreciar diversos setores investindo em amparar o que a cevada precisa de ajuda. Né? E localmente aqui a gente vai trazer isso, colocar dosados, né? Dosados os interesses em nossos números, né? Em nossos números de melhoramento. Então, números mais ciência, a gente vai chegar lá. E aí vai garantir que futuramente nós tenhamos mais... A gente chama de portfólio de produto. Né? A gente tem um portfólio, a gente tem diversidade. Então, a cevada não vai ser todas parecidas, iguais. Vai ter uma que vai poder ser plantada antecipado, que ela vai aguentar mais a geada. Vai ter uma que vai poder plantar mais tarde, porque ela é precoce e colhe junto. Vai ter uma que vai ter mais qualidade, uma que vai ter uma qualidade intermediária, que vai poder ser blendada no final e fazer o malte chegar. Então, o nosso propósito hoje é trazer essa diversidade que não aconteceu em velocidade a contento no momento. A gente trouxe todas as variações possíveis e tem um lançamento hoje com diversidade acontecendo, uma cultivar nova. O Noemir já deve ter comentado no podcast que vocês vão assistir o outro, mas é a Condessa, é uma variedade de porte menor, nitrogênio. Então já começou, mas a gente foi questionado tem que trazer isso com rotina. Sempre, todo ano, mais para o produtor ter A gente conversa isso em outras espécies, você participa conosco dessas discussões que, logicamente, o ambiente ele é preparado para vencer. Então, toda vez que eu coloco uma genética nova no ambiente, pode ser que 1, 2, 3, 5 anos, como você comentou, ela consiga resistir. Mas o ambiente ele vai vencer em algum momento. E se você não tem uma régua de lançamento, em algum momento o ambiente pode deixar desprotegido. Fico bastante contente em ver isso, porque significa que a posteridade da cultura, com rentabilidade e segurança, ela é uma realidade. Não está distante da gente ter isso aí, né? Exatamente. Isso é bacana de ver. Traz, certamente os cooperados que estão nos acompanhando agora, muito provavelmente estão ficando menos preocupados com o que o futuro está aguardando, né? Será que é isso, Vitão? E as promessas, né? Agora pesou a camisa aí, Bertan, porque falou bonito, né? Fez a propaganda e tem que entregar agora, né? Produto. Existe também a gente costuma brincar, porque hoje a gente tem que falar aquele terminho em inglês, né? Enjoy the journey. A gente precisa
viver com um ambiente um pouco mais leve, sempre com algumas brincadeiras, mas junto com o contexto sério, né? Sim. Vocês comentaram muito bem, né? Hoje, às vezes, a gente está numa situação que eu brinco que hoje a gente está tirando pedra, né? Hoje a gente está tirando pedra. Já vai vir a cobrança e a gente vai virar vidraça. Vai virar vidraça, é o seguinte, a gente pode ser quebrado. Então, eu sei que a cobrança vai vir, meus colegas da Cevada sabem que a cobrança vai vir, porque quando se investe, pensa no retorno. E o retorno é lançamento de portfólio competitivo que resista às oscilações, né, do ambiente. E que o ambiente sempre vence, mas ele sempre vence porque no futebol envelhece os jogadores. Aqui também envelhece a cevada. Então, ele vai vencer a gente, mas ele vence no cansaço e no tempo. E eu já tenho novos jogadores chegando. A garantia que a gente dá para quem está ouvindo é que os investimentos de cevada é a garantia a reposição. Então, um ponto para trazer, né, para os nossos ouvintes é que não adianta apaixonar por uma única. Bela mensagem. Já existe a família, já existe a esposa para a gente apaixonar e ficar com ela, né? Mas da cevada não, gente. É melhor a gente apaixonar, mas não criar amor. Porque o que acontece? Em 3, 4, 5 anos, vai envelhecer e ali a gente pode jogar fora. A gente pode substituir por outro. Porque tá vindo uma tão boa quanto ou melhor. Tão boa quanto melhor, sem alguns defeitos, né? Aqui você pode trocar por uma próxima. Em casa, você envelhece junto com seu esse episódio eu quero ver esse final agora. A gente não tá cortando aqui, né? Acho que vai ter que cortar. Mas é brincadeira à parte, né? Tá o certo, mundo sempre é tá seleção, né? Sempre é seleção. A gente tá chegando no final do nosso episódio. O Bertan da casa, então com certeza volta para conversar de Eu tenho mais várias dúvidas aqui, Pois viu? tá cheio, né? Bertan, Lança elas. fica à vontade para alguma consideração final, senão a gente vai encaminhando para o final aí do nosso episódio. Nossa, bacana. E falando demais, né? Sempre enriqueço o conteúdo com uma fala que se alonga. O final vai ser curto e grosso, né? Eu agradeço o convite, agradeço a possibilidade de dividir um pouco da história que me trouxe até aqui. Isso é a parte particular, né? Que agradece esse momento. E, com certeza, agradeço muito o ambiente de trabalho que a gente vem construindo, né? Dessa troca de conhecimento. Parceria. A inovação, né, do canal que está sendo construído para divulgação, ela é tão ou mais importante do que a atividade da nossa rotina do dia a dia, né? Então, o agradecimento meu também vai para nosso ambiente de trabalho, né? A Fundação de Pesquisa da Agrária, a Agrária em si, que acreditou, a gente acredita e investe em cevada. Que o produto final, a gente sabe, né? Minha missão é ajudar meus colegas e ter a cervejinha no final, né? Agradeço muito a vocês e espero contribuir em próximos episódios, né? Legal, Bertan. Muito bom, então. Rompemos a barreira do Brasilzão hoje, hein? Opa! Hoje viajamos longe. A viagem foi grande aí. Muito bom. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio aí do Fapa Podcast. Novamente, lembra que a gente já tem um episódio falando um pouquinho da história da cevada lá com o Noemir, então procure aí no seu agregador de podcast favorito aí, o episódio você vai achar lá. E Fapa Podcast, né? Mais um episódio finalizado. É isso aí, nos acompanhe nas redes sociais e até o próximo episódio. Um abraço a todos.